em nome do Senhor Jesus. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Nós estamos aí com mais de 5 mensagens, mais, nesse texto bíblico. Mas hoje nós vamos falar sobre nós falamos sobre os crentes. Eu não sei se tem aí, o Daniel, a de quinta passada, que nós falamos dos crentes desviados no Velho Testamento e falamos dos crentes desviados no Novo Testamento. Quem se lembra aí dos crentes desviados no Novo Testamento? Eu não vou dizer no Velho, porque aí vai ficar mais pesado, mas quem se lembra de alguns que nós falamos? Na quinta-feira, nós falamos de quem? Qual foi o primeiro do Novo Testamento que nós falamos? Judas Iscariotes, isso, nós falamos de Judas Iscariotes, depois falamos de Ananias e Safira. Outro exemplo que nós temos, irmãos, está aí, ó. Judas Iscariotes, os fariseus escritos, Ananias e Safira, pode passar, Simão o mágico. Tem pessoas que dizem que Simão o mágico nunca conheceu a Deus. Quem é da doutrina calvinista, vocês sabem que eu não prego seita, nem gosto de debates, eu não gosto disso. Mas como eu sou pastor e leio a Bíblia, eu tenho que falar para os irmãos. Quando você pega Simão mágico, eles dizem que Simão mágico nunca foi crente de verdade, porque se fosse crente de verdade, nunca teria se desviado. Eles dizem que os velhos lá no Velho Testamento nunca foram. Olha, irmãos, bota bem aí, Daniel. 1 Reis 3, deixa eu ver aqui. Aí a pessoa tem que ler Bíblia, a Bíblia responde a própria Bíblia. 1 Reis 3, ele chega a dizer que os filhos de Eli não conheciam a Deus de verdade, era só conhecimento teórico. Aí, e Salomão? Olha o verso 3, coloca aí na tela. Como é que diz aí, meus irmãos? E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de quem? Davi, seu pai. Pronto, ele conhecia toda a verdade. O negócio é que nós temos uma natureza humana. Por mais que eu sirva a Deus, eu sou carne véia. Se eu não depender dele, toda hora fracassa. Onde é que eu vou dizer que Salomão não conhecia a Deus, irmão? Era só um conhecimento teórico. Isso não existe. A própria Bíblia está mostrando para nós isso. Então a pessoa tem que analisar. Ele amava o Senhor, agora depois as mulheres corromperam o coração dele. E aí ele se acabou, não é assim? Pronto. Se desviou, se agarrou com a mulher e terminou com mais de 1000. Aí não funciona, porque ele estava corrompido pelo pecado, pelo desejo, pela ambição. Onde é que eu vou dizer que os filhos de Eli não só tinham conhecimento teórico? Onde é que eu vou dizer que Israel, a nação escolhida, que passou por 3 cativeiros, ela não conhecia o Senhor? Conhecia. E serviam a Deus, mas rejeitaram. Vamos voltar para lá. Então vocês podem observar aqui, para isso, Simão mágico, Demas, só gente que se desviou e conhecia. Onde é que o Demas, irmão, que andava com Paulo, não conhecia a verdade? Onde é que ele não conhecia? Conhecia. Mas existe, irmãos, aquilo que é chamado de apostatar da fé. Nós temos aquele que se dizia, tem um crente que se dizia, ou seja, ele não tem força, ele não se congrega, ele falha, aí ele não vem aos cultos, está desviado do convívio, mas ele não negou a fé. Ele ama Jesus, ele tem a fé em Jesus. Agora tem um apóstata, aquele que nega a fé. Aquele que, na verdade, lá em Judas, ele fala muito bem disso. E lá em 1 Timóteo 4, não é isso? O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos darão ouvido à doutrina de quê? De demônios. Olha aí, apostatarão da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso aqui é de crente. E o próprio Paulo, que ensinou a muitos, Atos 20, 28, 29, 30, ele diz que de dentre daqueles obreiros, alguns iriam apostatar da fé. Então, é possível o crente cair da graça? É sim. Nós respeitamos cada crença, cada opinião diferente, mas eu fico com o que a palavra de Deus está mostrando. E aqui não é ponto nem de Calvino, nem de Armínio, que todos os dois tinham vantagens e tinham desvantagens, mas eu fico com a Bíblia. Se você ler a Bíblia direitinho, ela vai mostrar para você. E ideias de homens é que cada um olha para o texto e julga da maneira que ele quer. Alexandre o Latoeiro também se desviou, os mestres judaizantes se desviaram, ok? Então, hoje nós vamos fechar esse verso 20, que está aí na palavra de Deus. Coloca lá o verso 20. Antes de nós entrarmos nessa temática, eu vou dizer alguma coisa aqui para os irmãos. Eis que eu estou à porta e bato. Nós já falamos que aqui era Jesus evangelizando uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja que perdeu as dádivas celestiais, não valorizou, mas o Senhor ainda está dando uma chance para ela. O próprio texto aqui está mostrando para nós. O Senhor Deus estava dando uma chance para esta igreja. E qual era esta chance? Eu estou à porta e bato. Então, o Senhor Jesus estava vendo que essa igreja era fria, era morna, e para ele ela estava morta. Mesmo assim, ainda ele vai em busca daquela igreja. Interessante, irmãos, que eu vou fazer uma pergunta aqui para participarem todos. O que é melhor? É ser frio ou é ser morno, nesse caso aí? Todas as situações são ruins, mas entre as duas, qual seria a melhor? Por que frio? Porque o frio ele ainda pode reagir. Agora, o morno é sem identidade. Vocês sabiam que é mais fácil um pecador frio se voltar para Jesus do que um crente desmantelado, acostumado com a igreja? A pior coisa para um pastor é crente velho, morno, acostumado com a igreja. Porque ele todo o tempo acha que está crente. Ele todo o tempo. E veja que o frio, um dia ele pode se aquecer. E o morno não tem identidade. Por isso que é mais fácil um pecador morto no pecado, frio no pecado, do que um crente morno, que a gente não sabe o que ele é. Você não sabe o que ele é. Então, isso é mais fácil. Agora ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos analisar 3 coisas aqui. O Senhor está à porta. Quem é que está à porta? Aquele que tem toda dádiva divina e espiritual para dar para a igreja. Quem está à porta da igreja é aquele que diz em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem está à porta é aquele que diz em João 8, 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Quem está à porta é aquele que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8, 32. Quem está à porta é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Quem está à porta é aquele que diz em João 10, 9, eu sou a porta, se alguém abrir, entrará por mim, sairá, entrará e achará o quê? Quem está à porta é ele que diz, como está lá em João 8, 58, antes que Abraão existisse eu já sou. É ele quem está à porta, que tem a sabedoria, que tem a graça, que tem o poder, que tem a majestade, que tem a vida eterna, que tem a salvação,
Quem glorifica? Diga, Ele está à porta. É Ele. Então, se Ele está à porta, e é interessante, irmãos, volta lá, Daniel, por favor. É interessante que quando ele diz, eis que eu estou à porta e bato, quando ele usa essa expressão, eis que estou à porta, é Ele que é o dono de tudo que está batendo. Ele está à porta de uma casa. E que casa é essa? Uma igreja pobre. Uma igreja vazia da presença de Deus. Uma igreja que perdeu o quê? Não tem mais uma visão perfeita. Por isso que Jesus disse, eu aconselho que de mim compres colírio. Perdeu a visão espiritual. Não há coisa pior para uma igreja do que ela perder a visão do reino, a visão do evangelho, a visão da glória de Deus. Oh, coisa boa é crente que ainda tem a visão do céu. Igreja que tem visão do céu, ela não faz nada à força. Igreja que tem visão do céu, ela não briga em torno de si mesmo. Igreja que tem visão do céu, ela quer ganhar almas, quer evangelizar. O Senhor disse, eu aconselho que de mim compre colírio, para que veja. Essa igreja aqui perdeu a visão. O que ela queria era riqueza, era poder, era glória. Essa igreja perdeu a pureza dela e as vestes de salvação. Está aí claro na palavra de Deus. Coloca lá o versículo, o anterior, coloca aí o 18. Só para os irmãos observarem, do mesmo capítulo. Daí, eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ela não tinha a riqueza de Cristo. E vestes brancas, ela não tinha a pureza na vida dela. Ela era pobre. Irmão, vocês sabem, a pior coisa que pode existir é um crente pobre pensando que é rico dentro da igreja. Vocês sabiam dessa? Assim como tem o rico pobre, não tem? Tem irmã que é pobre, aí ela anda com um monte de cartão velho na bolsa. Aí quando chega no lugar quer comer as melhores comidas. Aí pronto, aí às vezes tomou dinheiro emprestado para viajar e botou na conta. Mas é um pobre querendo ser o quê? Querendo ser rico. Tem muitos. Irmão, eu nunca gostei, olha, eu nunca andei fobando com essas coisas. Não. Querendo ser rico sem ser rico. Eu só uso uma coisa se eu puder usar ela. Eu só compro um carro se eu puder usar. Aí compra um carro em 50 prestações. Aí fica, Deus proverá. Não, é melhor tu ter cautela. Cautela, trabalhar. Outra, irmão, a melhor vida é a vida tranquila que você leva. Pronto. Às vezes eu vou para esses lugares, eu vou convidado, irmãos. Eu não gasto um centavo da igreja com viagem minha. Não, a não ser quando é da convenção, viagem minha, eu não gasto um centavo aqui da igreja. Vocês podem ir lá na secretaria e ver com a irmã. Eu vou com o meu dinheirinho mesmo. Pronto, vou com o meu dinheiro, com as minhas coisinhas, e é desse jeito. E pronto, quando eu chego lá, a minha comida, aonde eu tiver, a minha comida é arroz e feijão. Pronto, é arroz e feijão. Agora mesmo o pastor diz, pastor, o senhor quer comer o quê? Lá nos Estados Unidos, eu disse, pastor, eu quero arroz e feijão. Isso é difícil, mas nós vamos dar um jeito. Aí nós fomos. Mas só que o feijão, às vezes o arroz, não é que nem o nosso daqui. Eu estava lá em Londres, numa praça bonita, num restaurante. Aí eu olhei, arroz, eu disse, olha, tem aqui. Aí pronto. Aí a mãe botava, eu achava ruim, ela botava para nós comer. Aí eu me lembrei dela nessa hora. Só que lá é um arroz, não sei com o quê. Eu disse, é o que está no rumo aqui, Darian. Vou botar esse aqui. Aí quando lá vem um arroz com leite. Eu disse, aí, tá vendo minhas coisas? Bota um nomezão estranho. Arroz com leite aqui. Sei quem comeu arroz com leite? Pois era desse jeito aí.
Aí pronto, é um nomezão, tudo de irmão. Olha, tudo que é do pobre hoje, os ricos estão usando. Tu vai bem aqui na Cabana do Sol, aí quando você chega lá é coberta com as palhas, é ou não é? E as casinhas dos pobres lá no interior, como era? Era de palha. Pode observar. Tem até um restaurante aqui que é de barro. É de barro. Não tem? Aí pronto, então é assim as coisas. Agora, a pior coisa é um crente pobre querendo ser rico. Não é só um crente não, tem muita gente. Tem muita irmã. Eu conheço irmão aí que a casa é bonita, é toda arrumada, mas deve a Deus e o mundo. Então, para arrancar a piscina da casa dele, porque ele não paga. Aí não pode arrancar. É assim. Eu não quero isso, irmão. Eu não quero estar dentro de um carro devendo. Eu não quero estar em um restaurante chique, devendo todo mundo. Aí o pessoal, tem até o pessoal que passa na moto, que anda atrás de tu, o bairro todo, aí te vê lá no coco bambu, né, assim, só onde é que ele não está. Aí vai te cobrar. E deles ainda são exigentes. Olha, se você insistir aqui, eu vou chamar a justiça. Todo veaco tem isso, ele tem esse negócio. Assim como tem o rico, o crente pobre que quer ser, o rico, ou a pessoa pobre que quer ser rico, tem um crente pobre que quer se amostrar de rico. Ele pensa que tem bênção de Deus, mas Deus diz: eu não estou contigo, rapaz. Tu não tens ouro puro, tu não tens vestes brancas, tu não tens a visão perfeita. Olha o que essa igreja pensava. Ela pensava que era rica. Ela pensava que era rica. Mas essa igreja, ela não tinha nada de espiritual. Era uma igreja pobre, pensando que era rica. E tem muitas igrejas hoje no Brasil que são ricas, mas elas são o quê? Pobres do evangelho. São ricas na parede preta, são ricas nos movimentos, são ricas em orquestra, são ricas em gente, faz eventozão grande, mas Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora. Os jovens, tem igreja aí que eu sei que tem jovem, que está lá, mas ele continua fumando maconha, continua se prostituindo. Aí pronto, aí é a igreja do pastor, é a igreja do homem, é a igreja do sistema, mas não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem vestes brancas, a igreja de Jesus tem ouro, a igreja de Jesus, irmãos, tem uma visão restaurada. Aí a Bíblia diz: olha, compre veste branca para que não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e unja os teus olhos. A pior coisa é um crente sem visão. Crente sem visão, ele só traz atrapalho para a obra. Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia diz que quando mandaram prender Eliseu, está lá em 2 Reis, a Bíblia deixa claro que o moço olhou e disse assim: eita, Eliseu, nós estamos fritos, olha o tanto de cavaleiro para nos prender aí. E o Eliseu, né? Aí ele disse: eita, homem de Deus. Ele disse: Senhor, abra os olhos do homem para que ele veja. Ele só estava vendo o natural, mas quando Deus abriu os olhos, Eliseu estava tranquilo, porque Eliseu estava vendo o sobrenatural. Oh, irmão, como é bom crente ter espiritualidade. 2 Coríntios 5:7, nós não andamos pela vista, nós andamos por fé. Oh, mas é bom ser crente assim, irmão. É bom ser crente assim. Crente que na verdade anda por fé. E lá em Romanos 10:17, que está revelado pelo Evangelho, que de fé em fé, o justo viverá pela... Abacuque também 3. E a Bíblia diz: se a tua alma recuar, Deus não tem prazer em ti. Oh, é bom ser crente, é desse jeito. Se tiver dinheiro, é o mesmo crente. Se não tiver, é o mesmo crente. É como Abacuque 3:18. Ainda que acabe tudo, mas eu vou continuar glorificando ao Deus dos céus. Quem quer ser crente assim? Então pronto. Quando a igreja tem visão espiritual, ela tem um colírio do céu, aí ela vê bem. Então essa igreja aqui, ela estava pobre. E quem tinha riqueza, estava do lado de onde? Do lado de fora, batendo aonde?
na porta, Jesus querendo trazer a riqueza, e ela fechou a porta para Jesus, pensando que era rica, era pobre, e a riqueza do lado de fora, Jesus do lado de fora. Então, é muito importante a igreja atentar para isso aqui. Agora, tem uma coisa: não importa a pobreza que você tenha, Jesus está batendo na porta. Pode ser a pobreza espiritual, pode ser a pobreza física, pode ser a pobreza de mente. Jesus está dizendo: eu estou bem aqui na porta. Irmão, Ele é maravilhoso, não é assim? Não importa a pobreza, Ele está dizendo: eu estou bem aqui do lado de fora. Se tu abrir só um pouquinho, eu entro. E quando Ele entra, Ele não quer saber se a casa é de palha, Ele não quer saber se a casa é de barro, Ele não quer saber se a casa é rica, Ele não quer saber se a casa é de negro, é de branco, é de rico, é de pobre, é de culto, é inculto. Ele vem com a riqueza. Ele não quer saber se na casa tem demônio, tem Exu, tem tranca-rua, tem Zé Pilintra, tem Sete Caveira, tem Babalaú. Ele não quer saber se tem espírito do diabo. Quando ele entra na casa, eita, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor? Quando ele entra na casa, coisa boa. Quem tem certeza aqui que Jesus já entrou na casa? Irmãos, a Bíblia diz que quando ele entra na casa, vem com ele a riqueza espiritual, vem com ele a limpeza. Ele limpa a tua casa, irmão. Ele limpa teu quarto. Pronto, a Bíblia diz lá em Mateus 3, na sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira. Quando Jesus entra na casa, a primeira coisa que ele faz é expulsar o diabo que está dentro dela. Está lá em Mateus 12. A Bíblia diz que primeiro ninguém expulsa o valente, se primeiro não maniatar o valente. Jesus entra na casa velha. A tua casa velha que era suja, podre. Pronto, tinha cheiro de tudo que era diabo. Jesus, quando tu diz entra, Jesus, que tu só abre a portinha do coração. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Quando tu diz entra, outra coisa, irmão, acabou. Quando tu diz entra, tua mãe pode ter botado teu nome na boca do sapo. Tua mãe pode ter te entregado para a 4ª geração do Satanás. Tua mãe pode ter botado teu nome lá no inferno. Porque tem irmão que anda com isso. Tem irmão que diz, não, esse negócio aí do espírito do pai dele, desse rapaz, é porque o espírito do pai dele, da geração fulano de tal, ainda está nele. Espírito familiar. Não, isso é costume familiar. Agora, quando Jesus Cristo entra, a tua mãe pode ter te dado para o bode velho, pode ter te dado para o carranco, pode ter te dado para o inferno, pode ter te dado para o Satanás, pode ter te dado para o Exu, para o diabo do inferno. Mas quando Jesus entra, que tu diz, entra Jesus. Quando tu diz, entra Jesus, aí Jesus, que é o general dos generais, ele entra na casa. E quando ele entra na casa, ele quebra tudo. Ele quebra tudo, ele quebra tudo. Não é assim? Ele quebra tudo. Não existe essa, irmão. Jesus deixou a metade. Não existe, não. A Bíblia diz, ele amarra o valente, expulsa o valente, e diz, quem manda agora aqui sou eu. Irmãos, olha, a Bíblia diz que Jesus disse para Zaqueu, hoje veio salvação, está lá no capítulo 19 de Lucas, você pode ler no 9 e 10, hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho, e o Filho do Homem veio fazer o quê? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí pronto, aí quando o Satanás bater de novo na tua porta, que aí ele diz, Satanás, aqui não tem mais nada para ti, a casa agora pertence a Jesus Cristo, né? É por isso que a gente canta, tapera véia, né?
Fui eu lá no mundo. Ei. Aí ele apagou, Cícero Nogueira diz, ele apagou a vela e entrou com a luz dele. É por isso que crente, quando morre, não precisa de vela. Porque tu não vai chegar na presença de Jesus com vela. Jesus é a tua luz. É o sol da justiça. Oh, coisa boa. Então pronto, irmão, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Você quer ver como Jesus organiza a tua casa? Bota bem aí, Daniel. Marcos 5, irmão. É porque o Espírito Santo vai lembrando que tem uns irmãos que andam com isso. Pastor, é porque... Minha vida foi muito. Pastor, ele tem o Espírito do pai dele. Aí aceitou Jesus e tem que fazer ainda um processo. Eu não digo que a pessoa tem que ir morrendo a cada dia, que está na Bíblia, não é assim? Ele tem que... Pronto, olha aí. Coloca só o primeiro, nós vamos... coloca o 4, leia aí, pastor Wagner, 4. Olha o 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias... Olha como é que o diabo faz na vida de um homem. As cadeias foram por ele feitas em pedaços. É a força do diabo. Vai. E os grilhões em migalhas. Vai. E ninguém o podia amansar. Tá vendo? Mas lê o 3. Olha como é a pessoa sem Deus. Olha como é que ele anda. O qual tinha sua morada nos sepulcros. Pronto, é coisa feia, irmão. Você pode observar que tudo que liga com o diabo é feio. É sepulcro velho, é símbolo velho, é chifre. É assim ou não é? Que tem crente que não tem o Espírito Santo, até de ver já tem medo. Aí pronto, na hora que ele fica possesso, eu vou te matar, eu vou te destruir. Tem crente que é um medo tremendo, porque não está em Jesus, né? Assim, não está em Jesus. Pronto. Um dia eu fui para um culto aqui, aí o pregador disse, o diabo vai se manifestar agora, e quem não está bem com Deus vai cair. Eu vi um bocado descer, eu vi um bocado descer, é bem aqui no quadrado. Eu fiquei bem aqui, eu disse, eu vou ficar bem aqui, que eu não tenho nada com o diabo. Eu não tenho nada com o diabo, eu não tenho nada com ele. O diabo já está vindo sem a gente chamar, e o pregador ainda até chama. Ele já está vindo sem tu chamar, não é assim? Eu disse, eu vou ficar bem aqui. Bem, ele fez lá o serviço dele, aí lá vinha uns gritando, aí o diabo, isso é show, irmão, isso é show, isso é palhaçada. É pregador que quer se amostrar. Brincar com a fé dos outros, com os sentimentos, envergonhar os outros. Porque se a pessoa está possessa, vai na casa dele e expulsa. Se está ali, chamou no particular e expulsou. Agora fazer show, não é assim? Tem deles que botam no púlpito, aí, diga aí, Satanás, o que é que tu quer com essa alma? Vim matar. Aí os crentes, glória a Deus, aí pronto. Isso é show, irmão. E aí outra coisa, quem está falando é o diabo. E eu não vou entrevistar o diabo, porque a Bíblia diz em João 8,44, que ele é o pai. Ele nunca falou a verdade, vai falar num culto agora. Só porque tu está mandando. Irmão, o diabo é sem vergonha. Eu conheço uma pessoa que o diabo mentiu tanto para ele, que ele foi com esse negócio na igreja. Depois causou o maior escândalo. Ele ficou fazendo palhaçada. Assim. Aí, olha, ele tinha onde? Onde era a morada dele? Sepulcro. E nem cadeia podia prender. Isso era, aí pronto. Aí era o diabo quebrando tudo e acabando com tudo, sepulcro. E aí pronto. Olha o 7. Agora vamos ver quando Jesus chega. Aí como é que ele fica? E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus? Na hora que ele viu Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus? O quê? Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Ele já ficou com medo de Jesus mandar logo ele para o inferno. Ei, Jesus, já quieta. Chegou ainda a hora não. Aí depois que Jesus tirou o diabo desse rapaz, vamos ver como é que o rapazinho ficou quando o cão sai. Bota lá o verso 15. Quando o cão sai, olha como é que a pessoa fica quando o cão sai. Olha como é que diz. E foram ter com Jesus. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado. E viram o endemoniado. O que tivera a legião. O que tiver a legião, assentado, sentadinho, porque quando Jesus entra, ele amansa a fera. Se a irmã é um cão dentro de casa, é porque Jesus não entrou ainda em tu, irmã. Porque quando Jesus entra, tu é calma. Esse negócio da irmã, jogar água quente na cara do marido, quebrar ovo na cabeça dele, quebrar as coisas tudinho, é o cão, irmã. É só o cão. É só o cão. Também um maridão aí que às vezes é até bonitão,
quebra tudo, o bicho é ignorante, quebra o celular, é o cão entrando. Porque não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é o quê? É paz, é bondade, é mansidão, é amor, é temperança, não é assim? Domínio próprio, é o fruto do Espírito. Aí tu vê o bichão doido, zangado, descontrolado, fica respirando, quebrando tudo. Ele fica, é o diabo. É o diabo. Aí quando você vai para um psicólogo, lá, isso é um transtorno, é um estresse. É assim, é estresse. Aí pronto, aí eles têm toda uma resposta, mas nunca diz que é o diabo. Eu digo logo, é o diabo. É o diabo porque a Bíblia diz claramente, irmão, só tem dois lados na vida, é um com Deus e o outro com o diabo. Aí quando Jesus expulsou o diabo desse homem, o bicho era no sepulcro, era comendo para todo lado, era feio. Aí Jesus entrou nele, tirou o diabo. Aí pronto, aí quando o pessoal da cidade foi lá, olha como foi que viram o homem, que tinha uma legião. Ele estava como? Assentadinho. O que mais? Vestido. E o que mais? Não é mais doido, porque quem tem Jesus não é doido. Tem irmão que eu estou doido. Pô, é bom aprender, porque se está doido, não é para andar no nosso meio. Nós temos, irmãos, sã juízo em Cristo Jesus. É assim, irmão, glorificar a Deus, é desse jeito. Aí está aí. Aí Jesus entrou na vida desse homem e o diabo saiu. O povo quis esse homem aí, quis Jesus lá na cidade. Eu li um teólogo que diz, se dependesse de milagre, o povo não queria Jesus, porque Jesus curou e o povo disse, sai daqui. Ficaram com medo, porque eles preferiam ter prejuízo com esse rapaz do que ter prejuízo financeiro com os porcos. Tem muita gente que só quer saber o material, é o material. Aí acabou-se a conversa. Aí, vamos lá, quando Jesus entra, ele limpa a casa. Quando Jesus entra, ele tira toda a sujeira, ele tira o cão, ele manda o cão embora. E ele entra e diz, quem mora aqui agora sou eu. Pronto. Aí a casa agora é de Jesus. Quem é a casinha aí é de Jesus? Aí pronto. Aí eu já contei aqui para vocês, que meu pai contava a história do homem que passou, aí esta casa pertence ao Senhor Jesus. E aí esse homem ia passando e a briga grande, e aí jogando papeiro, e aí pronto. Aí o homem pegou um carvãozinho, aí disse, pertence a Jesus, vírgula, mas está alugada para Satanás. Porque é desse jeito. Tem que ter cuidado de saber se a tua casinha não está alugada para o diabo. Teu quartinho alugado para o Satanás, não é assim? Irmão, tem casa aí. Casa realugada para o diabo. Desse jeito. É desse jeito. É assim. Uma vez um rapaz levou uma pessoa endemoniada lá em casa. Eu, na hora do almoço, ele, em vez de expulsar por lá, foi para mim. Aí quando ele chegou, disse, eu não gosto dessa casa. Eu disse, quem disse que é para tu gostar, diabo? É minha. Eu gosto do Bita. Eu disse, pode gostar. Não tem nada a ver, não. Observe bem uma coisa. Agora nós vamos... agora veja bem. E abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Olha para cá. Quando Jesus entrar na tua casa, tu não precisa providenciar nada para fazer a festa. Quem vai fazer a festa é ele. Não é assim? Porque quando a gente faz festa na casa, aí a gente diz para os outros como? Rapaz, pastor Avelino, o senhor traz a Coca-Cola, pastor Feitosa, o senhor traz 1 quilo de carne, não é assim? O outro, essa é a nossa festa. A de Jesus, quem traz tudo para fazer o banquete, é ele. Oh, glória a Deus. É por isso que ele diz, quem beber do meu sangue e comer a minha carne, tem parte comigo. Quando Jesus entra na tua casa, ele é quem vai fazer a festa. Ele é quem traz tudo. Ele já trouxe o corpo dele, a carne dele. Ele já trouxe o sangue dele. E nós agora já temos vida e vida com abundância. Irmão, o que nós precisamos mais? Hoje tem igreja que está precisando botar mais alimento. E Jesus já trouxe todo o alimento. Agora, observem bem uma coisa. Agora coloque aí os pontos, Jorge, para os irmãos, para a gente fechar. Olha os pontos aqui de hoje.
Vamos lá, ceando com ele, é a temática. Coloca aí, primeiro, uma promessa de cear com ele. Jesus fez essa promessa para nós? 14:23 de João, coloca aí na tela, 14:23 de João. Vai aí, lê, pastor. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está vendo? Meu Pai o amará e viremos para e fazemos neles o quê? Então Jesus já fez uma promessa de cear conosco ou não? Está aí. Ele fez essa promessa. Então, essa promessa de cear com ele expressa algumas coisas. Diga comigo bem forte. Intimidade. Não, mas só quem está no culto. Com a boca, abra a boca e diga bem forte. Intimidade. Confiança. Afeição. Quais são as três coisas? Intimidade. Pronto. Então veja que a promessa que Jesus fez é que nós vamos cear com ele. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eita, rapaz. Ele está dizendo, eu sou o alimento de vocês. E ele diz, quem come da minha carne nunca mais terá fome. E quem bebe do meu sangue nunca mais terá. Quando você vê crente ainda atrás de banquete, tem crente que anda atrás de banquete. Tem um amigo meu lá em Coroatá que ele gosta de movimento. Ele gosta de movimento. Aí ia um pregador, ele disse, pastor Zé, aqui, graças a Deus, eu tenho picanha todo dia. Só que ele falava e eu pensava que era, aqui eu estou comendo chambari, eu estou comendo picanha, eu estou comendo lasanha, mas hoje vai ter um pregador aí de fora, aí eu vou comer um pudim. Aí eu entendi a dele, né? É o do reteté. Aí ele disse que era os pudim. Mas pudim não dá saúde. Pudim cria cárie no teu dente para tu ficar com o dente podre. Pudim traz diabetes. É assim ou não é? Aí pronto. Aí ele disse para mim, não, mas é porque eu quero comer uma sobremesazinha. Eu disse, tá certo, pode ir. Mas o senhor, toda semana eu estou comendo chambari. Eu disse, tá certo. Panelada, eu gosto da sua panelada. Aí eu disse, tá certo. Que ele só falava assim. Falava, não, ele fala. Um dia desse ele me ligou. Eu gosto da sua panelada. Quando eu terminava de pregar, ele dizia, hoje o senhor trouxe chambari. Eu disse, é mesmo? É. Aí quando era duro, eu disse, hoje é ossada. Foi um ossado. Eu disse, vem enquanto é bom ossada também, para a gente chupar o ossinho. Não é assim? Era, mas hoje foi ossada, foi dura. Eu disse, tá certo. Aí quando era no poder, aí pronto. Aí ele disse, hoje foi maná. Eu disse, tá certo. Aí quando vinham de fora, eu disse, vou comer um pudim. Eu disse, pode ir, que pudim faz engordar demais e te deixa diabético, né? Mas é assim, meus irmãos. Então ouçam bem, observem que o texto, ele está mostrando aí para nós, que Jesus nos fez uma promessa de cear com, e cear com ele é o que eu disse? Cear é o que? Intimidade, o que mais? Confiança e o que mais? Quando você convida alguém para comer na sua casa, sentar à mesa, é o quê? Intimidade. Você vai levar qualquer pessoa? Não. Tem irmão que é besta, na hora que conhece uma pessoa, já leva logo para dentro do quarto. Leva logo lá. Não, é assim. Não, tem que ter cautela. Tem muita gente que entra na nossa casa que não tem a verdadeira intimidade, a sinceridade. Então, primeiro você tem que ver, você tem que conhecer, tem que analisar. É desse jeito. Até os que a gente conhece andam dando problema para a gente. Não é assim? O verbo cear no original é comer ou jantar, que envolve uma segunda refeição maior do dia. Irmão, é tão interessante isso. Olha, está aí o verbo cear. Esse verbo cear aí,
Olha o que eu coloquei aqui. Envolve a segunda refeição maior do dia, tomada no fim da tarde ou no começo da noite. Coloca aí 1 Coríntios 11, 21. Olha aí. E ele vai ler aqui. 1 Coríntios 11, 21. Isso é importante. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha aí. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Paulo corrigindo essa igreja. Agora veja que a ênfase aqui é que esse cear aqui, na verdade, é uma comunhão sem pressa. É um jantar ao lado da mesa, depois de um grande dia de luta, de trabalho. Quando Jesus Cristo, a gente canta o hino da harpa e não sabe por que canta. Quando você canta esse hino, vem cear, o mestre chama, é que ele está dizendo, a luta do dia se acabou, a batalha findou, vem cear. Oh, irmão, vai chegar o dia. Aqui é tanta luta, é tanta dor, é tanto problema, é assim ou não é? É crente batalhando, é crente sofrendo, é crente morrendo de câncer, é crente na luta, é crente em fila de hospital, é crente desempregado, é luta todo dia, é batalha, mas está chegando a hora que Jesus vai te convidar para uma ceia. Eita, glória a Deus, quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Depois da luta do dia, ele vai te chamar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. E aí quando ele te convida é porque ele quer ter íntima comunhão contigo. Quem glorifica a Deus, irmão? Oh, coisa linda. Jesus quer manter essa comunhão conosco. Observe que ele diz para essa igreja comprar ouro puro, as vestes finas e o colírio para os olhos. Irmãos, aqui é muito interessante isso. Está em alguma refeição, olha aqui, ó. Está em alguma refeição com pessoas não puras. Vocês sabem que lá para ceiar com ele, só vai quem é puro. Porque até no tempo de Jesus, estar na casa de alguém impuro, para os judeus era algo inadequado. E eu coloquei isso aí. Olha, se vocês analisarem, me parece que é o verso 9, 17 de Mateus. Vê aí, coloca aí. 9, 17, como é que diz? Acho que é. 9, é um 9, 10, 9, 10, vai. 9, 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olha o 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Como é que Jesus, olha, eles diziam, como é que Jesus pode sentar à mesa com publicanos e pecadores, só gente ruim? Aí Jesus explica. Ele está dizendo, eu não estou aqui compartilhando da pureza com eles nesse momento. Eles estão doentes. E quem precisa de médico são quem? Os que estão doentes. Mas para ter íntima comunhão com ele, precisa ser puro, precisa ser transformado. Olha para mim aqui, igreja. Jesus não ceia com você quando você é impuro, quando você é pecaminoso. Ele primeiro te perdoa para depois te chamar para íntima comunhão com ele. Ele não ceia com você, você sendo impuro. Ele só ceia com você depois que você é perdoado por ele. É que ele diz, vem cear comigo. É que ele te chama para a intimidade. Mas pessoas impuras na visão judaica não poderia. Vocês sabiam? Coloca aí na tela aí. Lucas 15, verso 2, depois Atos 11, 3. Já citei essa, mas só para mostrar na Bíblia. Vai lá. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Está vendo? Eles sabiam que não poderia Jesus estar à mesa com os pecadores. Só que Jesus deixou claro. Ele está dizendo, essas pessoas, elas são mortas espiritualmente. E elas precisam de um médico. Ele estava atrás delas para primeiro fazer o que com elas? Curá-las, perdoá-las e dar o direito da vida eterna.
Aí ele estava em busca delas. Mas todo judeu sabia que não poderia sentar à mesa do rei e estar na mesa de Jezabel. O carnaval está chegando aí. E tem muito crente que aí pronto, tem até jovem, que não pode ouvir um batuque da Bahia, que o esqueleto se quebra todinho. Não pode estar na mesa do Senhor e na mesa do carnaval. Não pode estar na mesa do Senhor e na mesa da droga. Não pode estar na mesa do Senhor e na mesa do adultério. Não pode estar na mesa do Senhor e na mesa da falsidade. Paulo diz que ninguém pode comer da ceia e participar da mesa de Belial. Ou uma coisa ou outra, meus irmãos. É assim ou não é? Onde é que a pessoa está na mesa do Senhor e na mesa dos demônios? Daí. E eles sabiam, coloca aí Atos 11:3, para os irmãos observarem. E aí eu vou encerrar aqui. Dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. E comeste com ele. Todos eles sabiam que não poderia haver mistura com o mundo e mistura com Deus. Mistura com Cristo e mistura com o pecado. Não existe essa, irmãos. Para ter comunhão, para você ouvir, vem cear, o mestre chama, vem cear, tem que ser puro, tem que primeiro que comprar vestes brancas, e só pode ser pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor mesmo. É assim, todo dia eu estou ensinando aqui, e vocês vão dizer, o pastor Zé tinha a voz da Bíblia, porque sempre eu estou dizendo, tem uns aí que é dizendo, não, Deus, Ele quer o coração, não importa, vai nessa. Tu pode fazer o que tu quiser, mas sentar com Ele na mesa, tu não senta não. Né? É muito bom a gente ouvir aquela, você vai comer na mesa do rei, você vai... Como é que diz mais? Como é que diz? Bota aí, irmão. Vou cantar ele aqui. Cadê, Adiel? Só esse refrão. Ele também gosta. Aí, isso aí é bonito, né? Aí a gente, Davi chamou a Ziba, não é assim? Aí pronto, ele acha bom. Tem alguém que quer... Cadê só o refrão? Desse hino aí, bota aí. Aí a pessoa, isso aí é bom, a pessoa está no avivamento, aí ele chora. É bom, mas isso é bom para quem já está purificado. Né? Como é que diz? Cadê? Tu sabe aí, canta ele bem aí. Sabe não? Rapaz, tu é acostumado a tocar com esse hino aí. Aí, qual foi a nota que ele botou aí? Só, deixa eu ver. Não, coloca rei então. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai vestir como o rei, você vai estar ao lado do rei. Zero nunca mais haverá, um adeus a Lodeba você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei mandou te chamar. Não é assim que eles vai? Aí, pronto. Aí tu acha, o rei só te chama quando tu presta. Se não tiver veste limpa, santa, o rei não te chama não. Aí isso aqui é bom, aí, no culto de avivamento, né? Aí pronto, o rei vai te chamar. Não é assim não. O rei te chama, primeiro tu está doente em pecado, ele te chama, vinde a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos, o rei te chama e diz, deixa o pecado. Pronto, está bem aí, o rei chamou. Aí depois que ele chamou, que tu largou o pecado, ele te perdoa. E depois que ele te perdoa, aí ele diz, vem, senta comigo. Oh, glória a Deus. Aí é bom, né? Assim, coloca bem aí na tela para mim fechar aqui. Não, é o 8, isso aí já foi. 8, verso 9. Vai. Mas eu disse, mas a voz respondeu-me do céu. Não, é Mateus 8, 9. É 8, 9, bota aí. Pois também eu sou homem sob autoridade. Isso aqui é o centurião. E tenho soldados às minhas ordens. Isso. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Isso. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Vai. Olha como isso aí é lindo. E maravilhou-se Jesus. Oh, Jesus ficou feliz. Olha, irmão. Jesus ficou feliz por causa desse centurião por duas razões. Uma,
ele sabia o que era ser subordinado. Segundo, ele sabia que estava falando com alguém maior do que Roma, maior do que César, maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que tudo. Ele disse: Senhor, não sou digno de que tu entre lá na minha casa. Oh, rapaz, mas tu tem tanto poder, manda só uma palavra. E o meu criado vai ser curado. Aí Jesus disse: oh, rapaz, se alegrou. Oh, mas é coisa boa, irmão, de se alegrar com coisa boa. Se alegrou. Tem dia que a gente é só, toda hora é uma tristeza, toda hora o irmão traz a notícia, é ruim, é assim. Ontem eu fui para casa para o almoço, aí ia saindo aqui, aí vem, pastor, isso aqui não deu, pastor, fulano de tal. Aí eu disse: ai, meu Deus do céu. Aí não maravilha a gente. É bom que a gente, quando a pessoa traz uma notícia, que a gente sai maravilhado. Aí toda hora, é assim. Tem irmão que manda mensagem, quando eu estou chegando em casa, eu só vou ouvir amanhã, porque eu já sei como é. Irmão, tem irmão que não tem noção não, manda as coisas, é assim. Não é de jeito, manda, aí pronto, aí eu só vou ouvir, porque aí já está de manhã e tem como resolver. E Jesus diz: basta cada dia, de madrugada eu não resolvo mais. Aí pronto. Aí só amanhã. Porque tem irmão que anda morrendo por causa disso. Tem um negócio que ele não pode resolver, ficar a noite sem dormir. Tu ficar sem dormir, também não vai resolver. É melhor tu fazer que nem Pedro. Não, nem que eu morra amanhã, mas eu vou dormir. Aí pronto. Não foi assim? Pedro sabia que ia morrer, foi dormir. Fosse eu, ia passar a noite todinha em oração. Não deixa eu morrer não, Jesus. Mas ele foi dormir. Dormiu tanto que o anjo teve luta para acordar ele. Rapaz, Pedro. E ainda saiu, mas ainda saiu com sono, cochilando. Aí quando ele ficou no meio da rua, estou livre. Aí foi que ele notou. É assim, ó. Aí pronto. Aí Jesus se maravilhou e disse: eita, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como neste homem. Aí Jesus disse: é por isso. Olha lá, coloca agora o verso que se segue. Olha aí. Mas eu vos digo, a igreja, como? Muitos virão. De onde? Do Oriente e do Ocidente. E assentar-se à mesa com Abraão, com Isaac, no reino dos céus. Eita, irmão. Abraão é grande, pois os crentinhos do Tirirical vão sentar na mesinha junto com Abraão. Jacó é grande, vamos sentar ao lado de Jacó, né? Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma grande lá na praça para agradecer Jesus lá da cruz pela vida que me deu. Oh, mas vai ser bom, rapaz. Aí tu vai entrar, vai ver Abraão, vai ver Isaac, vai ver Jacó. E lá no céu não tem cadeira não, irmão. Não tem cadeira para Jacó, não tem cadeira para Abraão. Jesus ainda disse assim: lá os últimos serão o quê? Então Abraão veio primeiro do que nós somos os últimos. Lá no céu entra quem é fiel. Lá se tu for fiel, para onde o Abraão entrar, tu entra também. É tu, Abraão, que está aqui. Não tem esse negócio. Porque aqui a gente tem essa besteira. Aqui está o ícone. Nós temos essas besteiras. Eu tenho raiva disso. Às vezes quando a gente vai apresentar, até apresentar um pastor, aqui está o nosso ícone. Negócio de ícone. Irmão, aqui está o nosso querido pastor. Fique de pé. Os irmãos querem receber com alegria um servo do Senhor. Aqui está a nossa autarquia. Aqui está essa autoridade. Nosso ícone. Negócio de ícone. É por isso, irmão, que a gente cria ídolos. Não é assim? Cria ídolos na igreja. Respeitar é uma coisa. Irmão, está aqui o pastor Aziel, servo de Deus. Fique de pé, pastor Aziel. Amém. Os irmãos querem recebê-lo com alegria. Amém. Amém. Pronto. Mas tem deles que gostam. Se você não falar, irmão, está aqui o pastor fulano, ele fala com anjo de madrugada. Ele tem um livro que ele escreveu, o anjo falou com ele. Agora o pastor nos Estados Unidos disse para mim que tinha um lá que era assim. Aí quando ele abria a porta, aí ele
abria a porta primeiro para o anjo, aí abria a porta do carro. Entra, anjo. Aí o anjo entrava, ele fechava a porta, aí que ele ia para o lado dele. Aí pronto, aí ele ia dirigindo, falando, olha, anjo, veja aqui a avenida tal. Isso aí não é anjo não, irmão, isso até é doido. Olha, uma pessoa que anda com essas coisas, é bom se tratar. É assim, se tratar. Desse jeito. Um dia eu estava com um lá no Lago Açu, que ele andava com isso. Nós conversando naquele, vocês estão vendo, lá naquele porte. Nós aqui de madrugada. Vendo o que, rapaz? Vocês estão vendo aquele demônio na cabeça daquele porte? Aí depois ele estava ficando doido. Cuidado com essas coisas. Tem irmão que anda com isso. Bota aí, só leia aí. Pronto. Muito cuidado. Muito cuidado, a pessoa tem que ter todo o cuidado. Pronto. Cear com Cristo é algo duplo. Olha para cá. Cear com Cristo é duplo. Por que é duplo? Ele diz, eu entrarei e cearei. Ele é quem vai fazer a festa. Mas olhe para cá. O teu amor por ele é tão grande que tu vê tanta bondade que ele faz que tu também quer fazer uma festa para ele. Está vendo aí com as coisas? Não é assim que está dizendo aí? Olha, ele diz aí no versículo, ele vai cear conosco e nós vamos cear, porque tu vê que o amor dele é tão maravilhoso que tu não se aquieta também, aí tu quer cear. É duplo, ele ceia contigo porque ele te deu a vida eterna, e tu reconhece o amor dele que é tão grande, que tu também faz uma festa. Irmão, crente que ainda precisa que eu alegre ele para Jesus, esse Jesus que ele conhece é muito fraco, viu? Agora, crente que conhece a Jesus, toda hora ele vai fazer uma festa. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus me salvou. Eita, Jesus, obrigado pela salvação. Aí você vê, toda hora dá um glória, toda hora dá um aleluia. Oh, irmão, seus crentes estão perdendo, viu? Eu disse agora aqui para os pastores, que eu cheguei aqui, segunda-feira, eu disse para eles, meus pastores, antigamente quando a gente se reunia, a gente via, era glória a Deus, era aleluia, e eu entrei, eu pensei que nem vocês estavam aqui. Silêncio, parece um cemitério. Nosso amor por Jesus, irmãos, está hoje só no dinheiro, só na instituição. Pouca gente hoje, tem até crente, pode observar, todo crente, não precisa isso. Eu sei, olha, eu não sou louco. Eu até digo aqui para os irmãos que trabalham com louvor, não passa não é para passar de meia hora não. Tem uns irmãos de idade, tem uns velhinhos. Os velhinhos eu não vou ficar zangado não, se o velhinho sentar. Mas assim, mas tem velhinho também, quando chega aqui no culto, ele quer sentar e diz, eu estou com as pernas, mas aí quando é no Bolsa Família, ele passa de manhã. Irmão, não sou menino não, irmão. De manhã até de tarde. E não sente canseira para receber o bolsinha. Não é assim? E aí quando é para Jesus, pronto, tem velhinha aí que eu conheço na igreja, que quando ela vem para cá é cochilando. Quando é política, irmão, ela pega logo uma bandeirona, e cedinho ela está na rua, e pulando, pulando. Aí quando é no culto, o reumatismo bate. Eu não sei mais de nada não. É assim, é um monte. Os velhinhos que alugam moto no interior, tudinho sai correndo, buzinando, doido por gasolina. Aí quando é um trabalho de Deus, a gente chama, pronto, aí ajeita a moto, é uma luta para ir para o Neemias. Aí nosso amor por Jesus hoje, é como diz o profeta, é como chuva de verão, passageirozinho. Mas eu ainda continuo amando Jesus, é por causa de pé. Quem ama ele aí de verdade? Então sirva a ele, dá glória.